Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Quase que ia dando o timing errado. O Biggie foi o único a reparar, obrigado. Não tens dito nada. Ah, episódio de Não, Take to isto the como está a ser filmado, não preciso dizer. Exato, mas eles não por reparam. acaso. Pronto. Então, take 2. Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Take to the Past. Episódio mensal que nós fazemos destas cenas. Já há algum tempo que fazemos isto. Muito interessante, muito giro, gosto muito. E no último bónus que fizemos, que foi o bónus do mês de junho, eu sugeri trazer um filme que vocês provavelmente estão a ler no título ou já viram na thumbnail, que é O Príncipe do Egito. Ou se calhar já sabem desde o bónus. Ou já sabem desde o bónus. Verdade. Ou Se então estiverem falaram extra comigo atentos. pessoalmente e perguntaram-me e eu disse-vos. Mas é mais... Mas tu menos- falas com alguém? Não, é isso. É que eu estou a brincar. É um amigo, era para um amigo. Muito bem. Mas que existe? Ou só tu Epá, o para, vês? Big, tipo, eu já estou lá em baixo, para de bater. Ok, muito bem. Príncipe do Egito, estou a manter o meu registro de filmes de animação. Este filme, aquele lá mira é rápido, é um filme de 98. Está com 7 Excelente ano. Excelente ano. Eu ano em que tu nasceste, não é? Criança. Exatamente. Fuck. Trouxe a camisola apropriada para o filme, não trouxe? Top Gun Maverick. Não, é a camisola apropriada, o Val Kilmer é o... É verdade. 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 Moses e Deus. É isso. Verdade, mas Deus é uncredited. Pá, vamos ter calma. Não, mas ele faz mesmo a voz de Deus. Não sei se já Sim, tinhas Eu exato. sei. ok. Calma, deixa-me dar contexto antes de começarmos a falar. Dá contexto. Pronto, 7.2 no IMDb, com 140 mil votos. No Rotten Tomatoes, 79% dos críticos, Certified Fresh, 88% da audiência. Este filme teve um budget de 70 milhões e conseguiu fazer 218 milhões worldwide, na altura batendo recordes contra a Disney, que acho que foi a primeira cena em há muitos anos que conseguiu superar a Disney no box office. E pronto, e conta com um cast que, quando eu era criança a ver este filme, não esperava que estivesse aqui. Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart, Alan Mirren, Steve São Martin nomes fáceis. e Martin Short. São, enfim, nomes que hoje, se tivéssemos de expor esta gente toda num cast, ia sair bem mais caro do que 70 milhões, mas ainda bem que isto era em 98. Não eram tão caras. Mas nessa altura provavelmente viste em versão dobrada em português de Portugal, portanto. Sim, é verdade. Aí tens razão. Eu pelo menos quando estava a ver estava tipo, isto Mas está-me a era soar mesmo o diferente. Patrick Stewart, a Sandra Era o Patrick Bullock, Stewart a o falar Val português de Portugal, Kilmer. sim. Exato. Eles fizeram um trabalho tão bem que... Sim. Isso é tipo o Vin Diesel no Guardiões da No Galáxia. Guardiões da dizer, Galáxia, I é am verdade. Groot em todas as línguas. Je suis Groot. Ok. Príncipe do Egito. Pessoal, o que é que acharam? Uhul. Pá, Se bem me lembro... eu vi este filme há 20, 25 anos, 30 anos, 25 anos, sei lá, quando é que Tu saiu? tinhas dito que este foi o primeiro 20, filme que tu foste ver no cinema. True. Logo a seguir vi o Titanic, por isso foi uma boa Um passagem. filme no deserto, no Egito, outro filme na água. Sim. Não, mas foi o primeiro filme que vi no cinema. Não faço ideia porquê, mas foi. Porque estava no cinema. Possivelmente. Foi um filme de animação. É É um este, vai, filme de siga, boneco que estava bota. no cinema. Mas pronto. É um filme que eu gosto muito desde sempre. E é engraçado que dos filmes 2D de animação da DreamWorks, eu até há relativamente pouco tempo, entre aspas, se calhar até há 10 ou 12 anos atrás, este aqui era o filme de animação 2D da DreamWorks que eu sabia que existia. O resto, tipo, pronto. Depois descobri o Spirit, descobri o... Como é que se chama o outro? O Sinbad, também. Exato. O José, o Rei dos Sonhos, acho que é assim, e o nome em português, não sei como é que é em inglês Exato. desse. King of Pronto, ok. Mas pronto, descobri os restantes. Porque para mim a DreamWorks sempre foi muito mais a animação 3D, pronto. Mas eles também tiveram alguns muito bons deste estilo de animação mais clássica. E este aqui é um deles. Epá, eu gosto deste filme. Sempre gostei muito deste filme. Eu também.
Eu também. Vi. Não, porque vi há muito tempo. Oh, pá, não foi assim. E eu, ainda por cima estou constipado, a minha voz era suposto estar mais deep e não sei, O às Edu vezes. está a passar agora pela adolescência, tem aquelas assim. Exato, yeah, às vezes há essas coisas. Mas yeah, este é um filme. Ai, aconteceu outra vez. Bem, Are este é you um lying? filme No, que I'm fine. I'm fine. este é um filme que eu gosto bastante. Desde a primeira vez que o vi, pode-se dizer que foi amor à primeira vista. E pronto, vi já bastantes vezes desde que foi a primeira vez, embora não tenha sido tipo um clássico da animação para mim, como foi, por exemplo, o Tarzan ou aquela fase dos anos 2000 da Disney, como Atlântida, Pacho o Imperador. Mas eu estava tipo mais ou menos nessa altura, porque eu nasci nesta altura, né? Como vocês já falámos disto. Portanto, também vi bastantes vezes este filme. Portanto, para mim sempre foi um clássico. E sim, é um filme fixe. Também na altura muito bom em termos de animação. Acho que havia tipo várias misturas de animação tradicional e CGI. E foi tipo daqueles primeiros a tipo, mexer nessas questões. Muito fixe. Muito bem. Gigi? Eu tenho mixed feelings. A animação é excelente, a banda sonora é excelente. Eu, das duas, uma, ou não vi o filme, ou então vi, mas apaguei da mente, porque havia ali algumas cenas que. Opá, eu lembrava-me ligeiramente das cenas, mas também podia ser de ver ou trailers ou ver Há o algumas filme. cenas icónicas que passam para memes e assim. Exato, ou ver o Yeah. filme, às vezes no Hollywood, por exemplo, só que ver só metade ou uma coisa assim. E pronto, é assim, eu gostei do filme, da animação e da banda sonora, mas o enredo para mim não muito por causa do tema que aborda. Portanto, foi só esse o problema para mim. Sim, Yeah. Elaborem. compreendo. Yeah. Não tenho muito que elaborar. É tipo, opá, não achei assim muita piada o tema que aborda, porque eu não sou grande fã de religião. E eu Não pertence ao senti que este... fandom? Não. Como Não. assim? Tipo, e não te sei explicar. Se calhar se tivesse visto este filme na altura em que deveria ter visto, com 6, 7 anos, em que ainda ia à catequese, ainda tinha era capaz de gostar. Era capaz de achar um ótimo filme. Agora olhei para o filme e toda aquela história foi só, ok, isto é a mesma coisa que já se diz há anos e que nunca aconteceu e que foi, Como e que assim? foi, e que foi Isso é feita um uma bocado religião à descabido. base de coisas que não aconteceram. Oh, E pronto, e foi só isso. Foi vais só ser isso que me cancelado. tirou, eu sei, foi só Yeah. isso que me tirou aquela coisa mais de estar atento à história e isso. Porque de resto o filme, em termos de animação, é excelente, em termos de performances é excelente também. Banda sonora nem se fala. Banda sonora, a DreamWorks Ah, naquela altura era uma loucura. Tipo, era. Qual é o Yeah. melhor E, pronto, mesmo? e És é tu, só Wanda. mesmo isso. É só mesmo isso. Foi só mesmo isso que me tirou, se calhar, um bocadinho mais a atenção do filme. Ok. Yeah. Há bocadinho Foi- esqueci-me de dizer o Eldorado. O Eldorado também é um filme da Exato. DreamWorks, também é muito Verdade, fixe. bom, E muito também tem o Hans Zimmer como banda sonora. Então, o meu lamiré inicial. Estamos todos de acordo que a banda sonora é algo próximo do majestoso. A cinematografia, a animação, a profundidade que a animação tem é qualquer coisa de extraordinário. Isto é um daqueles filmes que eu vi muito quando era miúdo, porque cresci no meio evangélico e nós na igreja víamos isto. Tipo, olha, vamos ter uma tarde todos nós, vamos ver o quê? Era sempre os mesmos filmes. Era este, como é que é? O José, O José, o Rei dos Sonhos. Yeah, era, eu tipo, tinha Exato. era DVD isto. desse. Era na altura em que a Também- DreamWorks ainda fazia muito filmes deste género. Sim, do teor bíblico, sim.
E eu lembro-me do filme ser algo fenomenal, mas não me lembrava da profundidade narrativa que este filme tem, a nível emocional e mesmo das performances. E apesar do filme, agora se calhar já passando aqui para o tema se calhar, da história e tudo mais, apesar do filme ser inspirado num livro da Bíblia, numa passagem da Bíblia, eu não senti que este filme era sobre religião, porque a motivação principal das personagens não era, por exemplo, acreditar em Deus. Como é que eu ia te explicar isto? Se isto fosse, tipo, imagina, propaganda cristã, se isto fosse algo, tipo, as pessoas querem dar a moral da história de acredita em Deus e tudo vai ficar bem, tu vias, tipo, pelo menos Moisés a ter problemas de fé, mas ele nunca tem problemas de fé. E hoje, a rever este filme, eu percebi o que é que este filme é. Este filme é sobre as pessoas acreditarem em si mesmos. E tu vês este conflito, por exemplo, em Moisés, que não acredita que é digno de ser um líder ou de ser aquilo, e o Ramsés, que não é digno de ser o próximo faraó porque o pai basicamente passou aquele trauma todo a dizer que tu és o weak link. E este conflito entra de uma maneira muito profunda, não só de animação como também de narrativa, entra na história em si. E eu não acho que este acabe por ser um filme que te empurra algo que tu não queres ouvir, não é? Ou pronto, ou é propaganda, ou acaba por ser uma maneira de evangelizar, porque esta passagem não é exclusiva aos cristãos, é judaicos e muita gente que acredita nesta parte da Bíblia. E eu não senti mesmo que isto fosse um filme cristão, era um filme sobre a Bíblia. E nesta maneira acho que respeitou muito bem o material fonte. Eu acho que compreendo os dois. Porque, por um lado, eu percebo isso que estás a dizer. Sim, eu acho que sim. Acho que faz sentido. Eu também não sinto propriamente, quando estou a ver este filme, que me estão a empurrar tipo, a religião pelos olhos dentro. Mas, no entanto, também compreendo aquilo que o Biggie está a dizer, que é aquele tipo de história que tu hoje, quando vais ver, principalmente hoje, na altura não tanto, mas principalmente hoje, quando vais ver, pensas outra vez esta história. Porque lá está, é aquele tipo de histórias que são contadas muitas vezes. Não digo que esta tenha sido contada muitas vezes no cinema, mas é aquele género de histórias que são contadas muitas vezes. Pronto. Por isso é que eu acho que percebo os dois lados. Mas sim, eu sinceramente nem nunca pensei nisso. Sempre que vi este filme. Yeah. Nem sequer me passou pela cabeça a questão de mais uma história da religião. Nem sequer me passou isso pela cabeça. Mas percebo que na altura, se calhar, a história, se eu ouvisse hoje, se calhar não me fazia tanto sentido para mim como me fez na altura. Na altura, lá está, como o Biggie estava a dizer. Eu, na altura, com a minha avó, ia à missa todos os domingos, ia à catequese, blá blá blá, etc, etc. Tinha muito mais ligação com este tipo de histórias do que tenho hoje. Exato, Automaticamente exatamente. fez, se calhar, hoje não me iria fazer tanto sentido ver esta história. Ou melhor, se calhar ia fazer na mesma. É estranho de dizer, porque pronto, é sempre isto é sempre tem sempre dois pesos, não é? Nunca há um peso certo. Mas pronto, mas eu O novo consigo concurso da RTP. Yeah. Adivinhar o peso do Fernando Mendes. Desculpa. Mas pronto, eu consigo Desculpa. perceber. E já agora, só quero dizer uma coisa. A DreamWorks, que fazia este tipo de filmes, agora faz o Capitão Underpants. É só isso que eu quero dizer. Aí, verdade. Não. No filme. Não. Fez o Gato das Botas o ano passado. Exato. Não é só por tipo Eu percebo. Captain Não, mas Underpants. aí tu estás a pegar numa cena tipo, este filme tem pega em temas maduros, tipo genocídio, escravidão. Sim. Isto não é um filme. Eu estava a ver um vídeo de análise sobre isto e o gajo estava a dizer: adoro este filme, para mim é uma forgotten masterpiece. E estava muito entusiasmado para o lançamento da versão Blu-ray de 20 anos e deram uma coisa estúpida que foi, tipo, imagina, a capa foi transformada para algo mais divertido e as quotes era tipo uma diversão de início ao fim. E eu, bro, sério? Isto tipo, fala de escravidão e genocídio e a quote do Times, não sei o que é, diversão de início ao fim e imagens assim bem alegres. Portanto, eu acho que o filme tem o seu peso lá presente. Sim, eu acho que sim.
acho que até, tipo, a maior parte, eu concordo com o que vocês estavam a dizer, realmente não é tipo um filme evangelístico, cujo principal tipo, objetivo seja tipo passar a mensagem do Evangelho, etc. Acho que a maior parte da Gravitas está mesmo nessa diferença de relação entre o Moisés e o Ramsés. Fogo, andei a estudar. Epá, peraí. É que ficamos todos parvos agora. Pronto, às vezes saco umas destas. Não é só é também a frase bonita. Gravitas. Quando tu dizes gravitas com essa voz grossa, voz as grave. meninas ficam todas grávidas. Foi O Biggie não bom, gostou. foi bom, foi Houve bom. aqui um misto de reações, vamos seguir em Não, frente, continua. como isso foi tipo um elogio, óbvio que eu vou rir e Ok. apreciar bastante. Mas e é uma coisa que também vemos, por exemplo, não sei se se lembra daquele filme acho que foi do Ridley Scott com o Christian Bale, em que também fala sobre Moisés e que também aborda principalmente essa relação entre o Moisés, acho que é o Christian Bale que faz, e o outro gajo que é Aquele outro filme gajo. péssimo que foi só para pagar Chama-se- impostos. Chama-se Exodus, yeah. Já sei qual é. Gods and Men, uma coisa assim. Não, É, aquele... É é Exodus, exatamente a mesma yeah. coisa. Eu acho que tipo, normalmente eles fazem tipo, este filme, esquece. Tipo, a DreamWorks. Não, pera, não, estou a ter grande teoria da conspiração agora, que é o que a Disney está a fazer. constipação. Não, também faz sentido, mas não. O que a Disney está a fazer, de fazer remakes de filmes, foi exatamente o que, não sei se, tipo, a DreamWorks provavelmente não foi, mas, tipo, a fazer exatamente a mesma história, tipo, com a mesma, estão a ver? Tipo, a comparação de este Disney, filmes Exodus, antigos, o Exodus está, tipo, a fazer Pois, a mas mesma o coisa. Exodus é Só da tens esse Fox, que exemplo, agora é tens mais da nenhum exemplo. Disney. Tipo. Por Epá, isso- mas isto também é uma teoria recente, tens de dar tempo. A teoria da conspiração, isto é igual a isto. Não. Teoria da constipação. É uma teoria da constipação. Tens de dar tempo para maturar e eventualmente a constipação vai passar, não sei o quê. Também- Não, mas e- pá, eu acho que comecei esta frase com outra conclusão em mente, só que depois esta teoria apareceu e eu esqueci-me mais ou menos do que ia dizer. yeah. Mas então se calhar. Então, mas se calhar vamos pegar nesse. Eu gostava de pegar nesse exemplo, porque era uma coisa que eu por acaso queria trazer hoje. Que. Não, já sei o que era, fala assim. Hum. Não, mas avança. Ok, então. Sim, essa cena tem partes muito fortes. Por exemplo, eu lembro-me que em miúdo, tipo, quando via neste caso o pai do Ramsés, tipo, matou as crianças todas de 2 anos para baixo. Eu tipo, estava com bué de medo nessa altura quando via essa parte do filme. Yeah. Tanto medo quanto. Tu próprio tinhas menos de 2 anos. Quando tinha menos de 10 anos, então tinha mais medo, porque eu também. Isso foi. Ainda por tinha cima, medo, tu, tipo, tecnicamente podia- és primogénito da tua filha. Da É tua filha, verdade, da tua eu podia mesmo- O quê? eu filha. Enganei-me, pá, enganei-me na palavra. Calma. tinha mesmo medo. Tu és o primogénito da tua família, portanto. Yeah. Não, Mas eu. é grave. E por acaso também, isto aqui não tem muito a ver, mas tipo, parte da animação ser bonita e tal como nós também já tínhamos falado há pouco, essa parte em que tipo, vês tipo a Joquebed, né? A mãe de Moisés e a família tipo a fugir e tipo, aquilo está em 3D, num filme 2D, e eles estão tipo a dar a volta aos pilares e assim. Yeah. Acho que foi uma maneira engenhosa deles contarem a cena. Yeah. E eu gostei daquela declaração que eles fazem no início, que isto é uma representação daquela passagem do livro de Êxodo e Sim, não é suposto ser 100% fiel. nós à tomámos aqui Bíblia, algumas mas- liberdades, mas achamos que isto retrata de uma maneira fiel o que é a fé de milhões e milhões de pessoas. Eu gostei desse disclaimer porque acho que mete logo o tom de tipo, imagina, se alguém vier dizer mas isto não está exatamente. Epá, calma, tipo, os gajos dizem no início, tipo, isto é suposto ser uma dramatização. Mas eu como cristão senti mesmo que acabou por ser uma representação fiel daquilo que é a história. E agora queria fazer a ponte para o material fonte, e aqui se calhar não temos muita conversa, mas eu gostei de, por exemplo, estar a ver o filme e estar-me a lembrar daquilo que eu já tinha lido e pensei, ok, isto está de facto igual. Aqui há algumas frases, especialmente quando era Deus a falar, estão exatamente iguais, tiradas Yeah. da Bíblia. E E algumas Moisés matou o interações. mesmo gajo.
E o Moisés matou o gajo e Se calhar até e- mais do que um gajo. e aquela mas cena de menos tirar os tratado. chinelos, eu pensar, será que vão pôr o detalhe de tirar os chinelos? É que parece um detalhe desnecessário para pôr num filme de animação. Mas puseram. E eu gostei dessa atenção ao detalhe, porque em termos teológicos tem alguma significância, mas em termos de animação não tem. Mas gostei dessa parte. Se calhar agora podemos mudar para outro tema, porque acho que aqui o Big e o Ed não têm muito a acrescentar e não queremos estar a Não, excluí-los. não, E naquela parte em que Isso aí- aconteceu aquilo e aquele outro. Não... Yeah. Aposto que o Biggie já Hã? estava ali. Obrigado, a Edu, recordar. obrigado. Não, opá. Eu, como é que eu ia dizer? Daquilo que vocês eu se quando, lembram da eu quando catequese. disse, eu quando disse, não gosto, Nada. não sou muito fã Sorry. de religião, é do género. Já apaguei tudo, já foi há demasiados Fala- anos. Quando eu disse, Tivesse não sou nascido em grande fã de 98, religião, sabe? eu não me importo discutir agora. Sei que não vou concordar com Não, nem, 98, eu nem é questão de 95% concordar. Eu nem de- é questão de concordar, é questão de não saber sequer. Tipo, nem vou discutir uma coisa que eu não sei. Também, Não, também, atenção, também. calma. Tá mal. Não vamos falar de teologia aqui, estamos a falar do filme. Claro, Não, claro, vamos claro, falar claro. Sim, mas por é exemplo- outro podcast. Mas, por exemplo, tu dizes-me, ok, vamos por exemplo, a parte de discussão de relação à fonte. Pá, Não te não sei lembro. o que Pronto, dizer é porque não justo. É faço justo. ideia. É justo. Nem sei se Não- estás certo, se estás Não errado. leste porque essa não sei. cómica, é normal. Não leste É essa isso. cómica. Não, mas Exato. também o filme não Essa é assim passou ao tão lado. Eu far adormeci off. nessa parte. Tipo, o filme não é assim tão far off para, tipo, por exemplo, sei lá, o filme de Noé, que é um filme mesmo com pessoas, em que estás tipo, então Deus está tipo a tomar decisões meio duvidosas, em que tu ficas, ok, eu não se conheço a parte bíblica, mas acho que não foi bem assim como tá, o filme está a mostrar. Aqui Esse não. não é que estás a falar, é o Evan Almighty, não é? Aquele em que eles depois vão Não. Também, olha, mas também, esse ainda é mais far off. Não, mas esse filme está fixe, meu. Esse filme está muito fixe. Mas esse é o Já Eu estou a É, brincar, eu estou a mas esse- brincar, atenção. Mas esse é o Noah com o Steve Carell, não é? Sim. Exatamente. É porque tens o sim. Evan Almighty Mas com o tens Jim Carrey, depois tens o o Noah. Jim Carrey Sim, é o sim. primeiro, sim. Mas sim, o sim. que ele está a Yeah. falar é um que tem o Russell esse- Crowe. Sim, Eu com a eu sei Emma qual Watson. é, que tenham Yeah. calma. Eu não vi esse filme, mas Esse Eu filme, vi. esse filme tem algumas coisas um bocado estranhas. Eu se bem me lembro, aquilo até tipo tem uma espécie de monstros e assim. Tipo, aquilo é um bocado esquisito. Sim, Tem gigantes. Tem gigantes Yeah. no filme. Eu não vi o filme, mas o que eu li é que o filme tem gigantes e que a certo ponto o Noé está a lutar contra as pessoas para não entrarem na arca, quando foi exatamente isso, o Exato, contrário yeah. da cena. Tipo, por Era favor, isso, bros, era isso entrem onde na eu arca. queria E toda a gente chegar, dizia que não. E depois as pessoas, não, agora quem entrar na água, vem a água, quem entrar na arca. Não. Depois começa a porrada. Tudo. Yeah. Tipo, este aqui está não muito estavam mais na guest fiel. list. Não estavam na guest list, acabou. Aliás, estavam na guest list, recusaram, agora tchau. A arca Tinham chamava-se Urban, não era? Oh, nossa. Ai, desculpe, não está aqui. Não está aqui. Depois vêm as seguranças do Urban. Exato. Dois gorilas. Muito bem. Outro tema de que eu gostava de falar e que nós já referimos muitas vezes é a banda sonora. Queria olhar com... Diz Ed. O Ed acordou. Começa, Ed, começa. Não, vai, siga. Diz lá o que é que ias perguntar. Eu não perguntar, abri o tema para discussão. Eu Sim. gostei muito da banda sonora e aquela sequência inicial. Ai, epá, Phoenix, aquela música, aquilo tem um impacto. Epá, não sei, tipo, eu sou capaz de ouvir aquela música que está todos os dias e sinto mesmo. E gostei daquela coisa que eles fizeram neste filme, que é uma coisa que eu aparentemente gosto muito, porque gosto sempre que se fazem isso nos filmes. E o primeiro sítio que eu apreciei isso na verdade em ciência foi no La La Land, de usar tipo uma malha ou uma melodia, uma cena em concreto, para transportar para todas as cenas do filme, que era aquele lullaby da mãe. Que eu agora não sei. Sim. Eles puseram isso em todas as músicas do filme, ligando o filme do início ao fim. Eu por acaso não me apercebi. Eu adorei. Sim, é Adoro quando fazem isso. verdade. É verdade. Eu, mais do que as músicas em si, acabei por prestar mais atenção à banda sonora mesmo, portanto... A estrutura toda. Yeah. Exato, à estrutura À toda. montagem. E Sim, concordo sim. com aquilo que tu disseste, Pintinho. Acho que o facto deles irem
ali salteando um bocadinho com aquela melodia, acho que ficou perfeito e acho que ligou o filme de uma maneira muito, 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 muito boa. Yeah, Pá, Yeah. tens um mestre a fazer esta banda sonora, não é? Verdade. Quer dizer, Sim, também é a verdade. verdade é essa. É assim, o Hans Zimmer tem uma particularidade, é que ele, É judeu? ele, ele é muito bom Era a construir. material sagrado para ele. Nossa Senhora. Ele... Desculpa, Meu Deus. desculpa. o gajo chama-se Hans e é judeu. Hans. Epá, eu imagino, por acaso, bem visto, mas eu imagino que sim. Meu Deus. O Edu a suar, oh meu Deus. Oh, meu Deus, será que. Ai, Jesus. Yeah. Pá, ele é alemão, agora se é judeu Eu ou vou não, pesquisar. não faço ideia. Quando começa a falar que eu vou pesquisar. Pronto, estava a Este é o dizer. este é o último episódio do Take, não é? Nós vamos Acho ser que todos sim, cancelados a Sim, seguir a sim, isto. nunca mais vai Ok. acontecer. Take. Ok, Bom, mas- calma. Sim, Is sim. Hans Zimmer Jewish? In a speech at the 99 Berlin Film Festival, Zimmer stated that he is Jewish. Pronto. Uf, eu sabia, estás a ver? Fez Nem isso em estava em Berlim. dúvida, nem Ah, nada. boa. Portanto, E disse isso em Berlim. e disse isso em Verdade, Berlim. ou seja, ainda Corajoso. tem o dobro dos pontos. Yeah. Espera aí, ele diz que a mãe dele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial escapando da Alemanha para a Faz- Inglaterra. Então, Tem algum faz sentido, sentido. não é? Se calhar. Tem alguma lógica. Tem Bem, lógica, sim. Desculpa. mas pronto, estava a dizer que pronto, o Hans Zimmer tem esta a particularidade de ser muito bom a construir bandas sonoras. Eu acho que ele a construir músicas específicas, ele não é o mais top dos tops, porque muitas vezes, por exemplo, ele aproveita muito arranjos antigos, está sempre a rearranjar as suas próprias músicas. Não é que isso seja um ponto negativo, atenção. Só que depois tu notas algumas passagens que são semelhantes a outras. Aliás, algumas músicas que são iguais a outras. Estou a falar para o Piratas dos Caraíbas e o Gladiador. Continuando. O Pintinho. What? É a teoria da conspiração. Não também. fazes ideia do que é que eu estou a falar, mas podes ir ver. Vai ver a música principal do Gladiador. Não precisas de ir ver a dos Piratas, basta ver a do Gladiador. Portanto, não precisa do Gladiador que não estou a ver. Pronto. O que acontece? Eu acho que ele realmente é muito bom a construir tudo e depois essas tais conexões que faz ao longo do filme. Porque, por exemplo, um outro grande mestre do cinema em banda sonora assim, dos clássicos, é o John Williams. E o John Williams já tem essa outra particularidade de fazer as músicas muito boas, individualmente, muito mágicas. Todas as músicas são muito mágicas. Características. Muito características, sim. E funcionam muito bem sozinhas. O Hans Zimmer acho que funciona melhor quando tu vês o filme. Se calhar já não funciona. Não Sim. digo todas, claro que há sempre exceções. Há sempre uma ou outra que tu podes ouvir em qualquer momento e é épica. Mas a grande maioria tu vais ouvir e aquilo... Tu sentes mais a música quando estás a ver tudo do que propriamente se a ouvires à parte. Por exemplo, a música dos Piratas é super icónica. Mas se tu ouvires o trecho todo da música e fora do filme, a música completa, tens lá momentos que aquilo é muito simples e parece que está a faltar qualquer coisa. Yeah. Tu estás a ouvir, não é? Porque falta o quê? Falta as cenas do filme. Pronto. Sim. Estou a perceber. É mais o John tipo um Williams acompanhamento ao É filme. isso. do E o John que Williams a já não é música bem em si. assim. Tu tens aquela música e toda ela, tu ouves tipo 3 minutos dela e estás sempre tipo ali a levar com Yeah. uma grande orquestra ou pronto, uma grande composição. E ele também faz muito boas, o Hans Zimmer. Atenção, lá está, mais uma vez. É excelente. Só que eu acho que ele encaixa melhor e é nessa parte, por isso é que eu acho que neste filme, por exemplo, O Príncipe do Egito, ele também faz isso muito bem. É o encaixe. Se tu perguntares-me, lembras-te de alguma do Príncipe do Egito? Alguma música em específico? Ou se eu estou num concerto dele e ouvir alguma, eu vou demorar a perceber, sim, esta é do Príncipe do Egito. Agora, se eu estiver a ver, aquilo parece que é natural. Parece que aquilo é suposto estar ali. Parece que aquelas pessoas estão a ouvir aquela música naquele momento. Aquilo é suposto andar ali no ar. Pronto. Isto faz-me lembrar nos Oscars, no episódio dos Oscars, eu e o Biggie tivemos uma discussão bem acesa exatamente sobre isto. Sobre a banda sonora funcionar bem sobre si mesma
ou de ser, e ser melhor Não quando era- funciona bem não sobre si era- mesma ou com a integração no filme. Mas aí era músicas mesmo. Aí era mesmo Exato, música, não não era tanto banda sonora, orquestra. era É um bocadinho música. diferente, sim. Uhum. Era? Sim, eu lembro-me dessa Embora discussão. isso Sim, sim, também sim, pode sim. ser uma discussão, mas não para Claro, termos claro, agora. claro. Mas é. Não, mas sim, mas ele faz. Yeah. Opá, acho que acho que funcionou muito bem o trabalho que ele fez aqui. Uhum. Também é a verdade é que ele nesta altura era a altura que ele estava tipo. Foi quase o, digamos, o arranque do prime dele, não é? Porque ele ali nos anos 70, 80 andava a fazer umas produções assim um bocado. Man, eu já vi alguns filmes do início da carreira do Hans Zimmer. Ok. Eu sei um bocado. Ele chegou a fazer soft porn e tudo, por isso, A sério? se Ei, quiserem amigo. ter conhecimento, Mas é. é a fazer a música É a ou mesmo entrar recomendação, nos é a filmes? Não, recomendação a do Ed música, para este a música. episódio sobre um filme bíblico. então já não Vejam tinha Soft interesse. Porn do Hans Zimmer. Exato. Essa já não tenho interesse. Não, basicamente ele fez algumas comédias eróticas e não sei o que dos anos 70 e 80. Comédias eróticas. Sim. Opá, não me perguntes, Tipo não me American perguntes. Pie. É isso que significa. Não, mais explícito do que American Pie. Pronto. Mas também fez assim alguns filmes, tipo American. Ele no início da carreira, ele era ele trabalhava com outra pessoa, pronto. E essa pessoa fazia muitos desses filmes e ele então acabou por. A carreira dele começou por aí. E depois foi ali nos anos, não é? Final dos anos 80 e 90 e por aí fora, até 2010, que ele teve tipo o boost gigantesco. Uhum. Esses 30 anos foram tipo ridículos para ele, que ele fez ali praticamente o grande trabalho dele está ali, está naqueles 30 Yeah. anos. Apesar dele agora ainda fazer muita coisa, mas o maior trabalho está mesmo ali. Por isso este filme saiu mesmo naquela altura perfeita e ele estava num ponto bastante bom e saiu um trabalho excepcional também. Yeah. Sim, eu concordo. Eu até percebo. Não, pera, era ao contrário. Sim, eu percebo e até concordo. Porque. Eu não concordo nada e não percebo. Não, eu só troquei as palavras. Isto está muito engraçado. Estamos bonitos. Yeah. Não, mas eu percebo. E ainda por cima, isto era numa altura em que os filmes de animação. Então, como não havia Oscar para filme de animação, basicamente eles escapavam, ou tipo, o sucesso era muito medido mesmo pelos musicais. E este filme, basicamente, como ganhou só a questão da melhor música, não teve tipo. Nessa altura não havia, exatamente. A de animação, não. Acho que Yeah. nós ainda aqui há tempos falámos disso, Quê? o primeiro Desculpa? Não filme, estava desatento. o Oscar O de melhor filme de melhor animação. filme de animação. Acho que Mas foi no ganhou- Chihiro, ou assim, que apareceu esse capaz. Oscar. Na Yeah. viagem de Chihiro. Sim. Acho que sim. Este Yeah. filme ganhou Oscar de melhor música e ficou nomeado para a melhor composição. Pois, é o que faz sentido. Tipo, os filmes de animação caíam sempre um bocado nestas categorias, até porque a maioria dos filmes da Disney eram musicais, então era aí que eles tinham sempre maiores chances. Mas é mesmo, por acaso, se eu tivesse, tipo, eu só saberia mesmo a música que ganhou, as outras por acaso não me ficaram assim tanto no ouvido. Mas é também, tipo, a cena de musicais e eu, tipo, a não ser aqueles filmes de criança que nasceram mesmo comigo, e tipo Tarzan e cenas assim, é um bocado mais difícil. Quando falarmos de Tarzan e de bandas sonoras, eu vou estar tipo, yeah, man, yeah, that's my jam. Yeah, Tarzan! Tarzan, yeah. Que é o Hans Zimmer também, achou? Ou não? Eu sei que é o Phil Collins, mas. Phil Collins o canta. Tarzan. Não sei se é o Hans Zimmer, não Tarzan. Tarzan, eu acho que não. Ok. Não, Então, acho se calhar que só o Acho Phil que não, Collins. não. Não, pois não é. A Cris está a dizer que não. Tentei. Passa, queridos, que não. Sim, Agora ela estou sabe, curioso. ela sabe quem é que fez as músicas de todos os filmes da Disney. Todos os filmes. Afinal, Olha lá, querias aquele God. soft porn dos anos 70. Ok. Quem é que fez o filme? Da Disney! Soft porn da Disney? Não! A Disney está a ficar sem ideias. Não basta reboots, vamos fazer soft porn. Admira-te. Daqui a uns anos. Quem? A Disney Mark Plus fez muita Mancina. coisa. A Disney Plus tem lá uma categoria assim mais matura, tem se É calhar. verdade. É assim, desde que as Kardashians foram para a Disney, acho que já conta um bocadinho como soft porn. Ok. Muito bem. Olha, mas por acaso, só para dar aqui uma nota positiva ao que o Edu disse, o compositor do Tarzan, a Cris já me disse que era o Mark Mancina, e ele veio basicamente da escola do Hans Zimmer, por isso. Ok. Yeah.
Tem muito aquela vibe. Tipo assim, meio. Piratas das Caribas é meio selvagem e tipo Tarzan também é meio selvagem, estão a ver? Então tem tipo aquela vibe semelhante. Pá, Edu, não sei porque a maneira como tu disseste que é meio selvagem, pá, deixou-me entusiasmado. Foi? Para não dizer outra palavra. Para não dizer outra South palavra. Porn agora? Não? Ok. Meio selvagem. Selvagem. Yeah. Meu anjo. Bem, nós estamos. Então a É, Paula mas- Neves também participa no. Também participa. Eu agora fiquei curioso em voltar a ver este filme em português só para comparar. Porque existe em português de Portugal. Yeah. Portanto, e agora queria ouvir a banda sonora, queria ouvir tudo. Muito bem. Eu acho que. Não sei se vocês têm algo mais a acrescentar. Eu queria acrescentar um ponto final. Que é. Não literalmente um ponto final. Não literalmente um ponto. Eu já sabia. Eu não estava a olhar, mas sabia que alguém ia fazer. Que é. Eu vi aqui um detalhe muito giro. Que é. A maneira como eles fizeram a voz de Deus neste filme foi muito interessante. Que eles puseram todos os atores a dizer a fala e a voz do Val Kilmer ligeiramente mais elevada, a voz do Val Kilmer, que é quem faz Moisés, dando assim a impressão, tipo, achei poético a maneira como Moisés estava a ouvir Deus, que era a voz de toda a gente, mas a dele próprio mais elevada. Eu achei um detalhe muito giro e não sabia, estava a tentar identificar quem que era a voz e não conseguia, e depois já percebi Yeah, não porquê, porque é sabia, todas as não. vozes. Yeah. Era todas as vozes. Não sei se vocês notaram isso. E porque até está uncredited, tipo, God nem aparece no voicecast no fim. Vês? Depois já tinham aparecido todos os nomes. Pronto. E o Big assim confirma que Deus não existe, porque não está Exato. credited no Não está IMDb. crédito no. É uma lógica. É uma lógica gira. Então, Já Uma ouviste coisa- alguma vez, em algum filme que fale de religião, já viste alguma vez o Deus com crédito? Aham. Evan Aham. Almighty, Não, Morgan Morgan Freeman. Aparece lá. Freeman. Morgan Será Freeman que aparece acredita- God? Ah, Oh! Agora E vou- agora ele não aparece. Agora e ele nós- vai. ele vai ver os créditos. Pera. Morgan Freeman, God. Está a confirmar. Reis. Ok. Eu aceito então. Então, amigos, alguns detalhes finais? Antes de fecharmos aqui a discussão do filme? Não? Acho que não. Não. Muito bem. Nine. Não. Opa. Desculpa. Zimmer. Muito bem, então vamos àquela parte já mais chata. Não é chata, também é divertida. Né? Aqui no Take Two passa acaba por ser divertido. Que é o ranking. Então, É, eu vou menos quando tentar. ficas em último com um filme. Não tenho experiência. Desculpa. Desculpa, isto foi, não foi nada modesto da minha Por parte. favor, alguém traga o The Room. Muito bem, então. Olha, Eu vou olha. relembrar aqui o nosso top. O nosso top neste momento está em primeiro lugar Viagem de Chihiro, em segundo lugar Monty Python's Life of Brian, em terceiro lugar The Nightmare Before Christmas, em quarto lugar Memento, em quinto lugar Starship Troopers, e isto é o nosso top 5. E agora? Pá, antes, calma lá, deixa só dizer. Então o Biggie trouxe-nos um filme cristão e depois está aqui contra outro filme cristão. É verdade, mano. What the hell? Fogo. Yeah, Não, ganda- eu ganda trouxe um Illuminati filme confirmed. que faz pirraça dos cristãos. Olha, que Eu eu gostei converti-me a ver esse filme. Eu portanto, converti-me a ver esse filme não também. sei. Não sei. Não sei o que é que Eu estás a tomei, dizer. eu tomei a decisão de me batizar depois de ver esse filme. Foi o mês passado. Bem, então. Próxima vez que algum de vocês disser Jehovah, leva com uma pedra nas fuças. Pois é, Desculpem. Desculpem. Outro detalhe que eu também gostei do filme, eu sei que já fechei a discussão, mas outro detalhe que eu gostei do filme foi da parte em que eles falam e cantam em hebraico. Achei curioso. Nice. E as expressões que eles usavam a falar, por exemplo, em vez de dizerem Jehovah ou God, diziam Elohim, que era a palavra hebraico para Deus da... É isto. Então, top 5. Este filme pertence ao top 5, eu não posso votar. Em que posição é que vocês poriam
este filme? É assim. Será que pomos aqui o Pintinho 3 vezes no top 5? Epá, não. Se já começam votos políticos, não pode ser, mano. Pensa só no filme. Pensa na qualidade do filme, não penses em mim. Ok, então não pensando nisso, pá, Starship Troopers e este. Acho que vou dar ao Starship Epá. Troopers. Yeah, eu mesmo assim, este aqui, não sei se eu consigo meter acima do Rabbi Jacob. Para mim, pessoalmente. Faz sentido. Para ti. Não, esta lista está E toda eu- lixada. E agora o porque- Biggie diz: epá, mas eu não consigo pôr acima do Gremlins. Ele está cada vez mais para baixo. Não, o objetivo é está no top 5 ou não. Ou não está, sim. Para mim não estaria. Yeah. Yeah, então Pois, acho que já está também acho que votado. não. Então, se não está no top 5, estará em 6º, 7º, 8º ou 9º. Yeah, Sim. mas acho que não Já agora, precisamos de pôr, O pôr em décimo. ordem. Vamos já em décimo. Ai, claro. Obrigado. Demasiado grave. Isso não foi gravitas, foi mesmo grave. Não, mas podemos lhe meter aqui numa posição. Epá, eu não me importo de metê-lo aqui numa posição. Yeah, eu não me importo de ficar nele. Eu não importo Também- metê-lo numa posição. A opção é ou pôr numa posição ou então apagá-lo da memória. Se calhar virar a bola de patas para o ar só, tipo. Ficava ali, ao contrário. Não, podemos tipo o resto Tintin está a arranjamos por coçar-se ordem todo neste alfabética. momento por dentro. Não, eu O não que é que posso achas? dizer nada, não quero influenciar ninguém. Uma coisa mais justa vai tipo depois do top 5 organizados por ordem alfabética ou então por ordem de lançamento, como quiserem fazer, só para não ficarmos Não, todos muito vamos pôr, tristes. vamos pôr. Mas metam, vamos pôr deem uma- Vamos pôr. Deem um top. Deem um top. Edu, tu metias abaixo só do Starship Troopers? Sim. Ok, Quer dizer, sexto lugar. eu poria os filmes que eu trouxe mais acima, mas respeitando a lista que nós temos aqui, é isso. É isso. Ok. Big. A Cookie espera só, claramente espera, metia em exato. nono. Exato. A Cookie, Tipo, não quero. A Cookie metia em nono. Por isso é que os animais não, sei, vão para o estou- céu. Não, ok. Estou. Ei, Foi cruzes, credo. Não. Minha eu não disse nossa. Isso. Eu não disse isso. os animais é cookies. Opá, eu não sei. Porque eu Então pensa podia... enquanto é. Opa, pronto, vai ser em oitavo. Desculpa, Pintinho. Oitavo lugar. É na boa. 6º, 8º e tu, Ed. Se Epá. disser 7º, isto fica bom. Se Fiquem não no disser 7, né? Yeah, fica no 7. Se eu disser oitavo também fica bom. E se eu disser 6 também fica bom. De qualquer forma que eu use, fica bom. A não ser que eu diga tipo primeiro ou assim. Assim é que estraga um bocado as contas. E agora o Ed, 18º. Por isso fiquem no nono. É Caso- Ferraz. Média. Pá, Epá, o Gremlin. Eu nunca mais me lembrei do Gremlin estar ali. Eu meto em oitavo. Então fica em 8º. Yeah. Pronto. Fica então em 8º. Nice. Ok. Então temos o nosso top 5 que continua igual. O Pintinho agora. Bem, já não gosto de brincar a isto. Vamos acabar. Vou levar a bola para casa. Assim, eu não posso ficar sempre em primeiro, né? Eu não posso ficar sempre em primeiro. Eu percebo que às vezes uma pessoa não acerta. Que o próximo filme que eu vou trazer vai ser o Godfather. E vocês, se não ficarem todos em primeiro. O problema é que isto começamos a ter aqui demasiada Mas olha que a qualidade. seguir- E mas olha que começa a a- ser difícil. Fica injusto, de certa maneira. É isso. Tudo bem, vais trazer Godfather, mas a seguir eu trago o Psycho. E depois eu alguém trago traz o Godfather Citizen 2. Kane. O Ed traz o Citizen Olha. Kane. Citizen Kane. Depois trazemos o Ben-Hur. Bem, não- Verdade. Não, isto vai ficar a um ponto em que tipo nós vamos ter de estar todos, tem de estar todos em primeiro, porque senão vamos estar, obviamente, a pecar. Porque não temos. Como assim o Godfather não está em primeiro? Mas como assim Viagem de Chihiro não está em primeiro? Mas como assim os... Exato. Tá É bem, para então fechar isto. o top 5 continua igual. E aqui debaixo do top 5
está a ralé, não interessa, acho eu. Mas eu vou dizer porque sou simpático. Les Aventures de Rabbi Jacob está em 6º. Em 7º encontra-se Gremlins. Em Gremlins? 8º encontra-se Gremlins. The Prince of Egypt. E em 9th place, This is Spinal Tap. Eu não estou ofendido. Ninguém te pediu para estar ofendido, mas estás ofendido. Olha, tens um filme no top 5. Eu estou bem pior, porque o meu está tipo prestes a cair. O meu a qualquer momento vai cair. Então, se isto fosse uma Por isso competição, é melhor que a não minha próxima escolha seja tipo primeiro lugar, que é para quando cair o meu eu verdade. ficar logo lá à frente. se isto Até fosse uma porque competição foi- que não é, eu ganhava. Não- Já não agora, quem é que é o próximo a trazer? Sou. Não sei. É o Edu. És tu, Edu. Ainda Queres não dar uma escolhi, dica? por acaso. Não, Não ainda escolheste, escolhi, tá bem. portanto, Então, olha, o genérico, a outro está a acabar. Eu quero só desejar um bom Natal a toda a gente. Feliz Ano Novo. Boa Páscoa. Happy Hanukkah. E muitos banhos de sol Está dentro do neste tempo. mês de junho. O Natal não é quando o homem quiser. Eu não posso desejar o Natal em junho. Ai, Mas caralho. desde quando é que tu és homem? Bem, amigos, adeus a todos. Portem-se bem e. Adiós. FIA. Vejam cenas do Tchau. Café Mais Geek.